CBN Economia e Finanças. Voltamos agora com o CBN Ponta Grossa, primeira edição, com a coluna CBN Economia e Finanças, com o professor Alexandre Lages. Essa coluna CBN Economia toda quinta-feira, aí por volta das 9h45 da manhã. Hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel Economia. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Como estão? Tudo certo também, maravilha. Professor, essa semana tivemos o anúncio, dos ganhadores do Prêmio Nobel em Economia. Você poderia explicar o que se trata, qual que é a importância desse prêmio para a economia? Perfeito. Esse é um prêmio muito aguardado, na nossa área de economia, e é um prêmio que veio mostrando como a relação entre países é importante, Isso para a economia é fundamental, porque até hoje a gente tem dúvida de como os países ricos continuam ricos e como os países pobres acabam sendo fadados aí a ficar muito tempo nessa situação, Então esse é um estudo sobre a prosperidade das nações, e tem um livro, inclusive, que os autores lançaram, O Porquê as Nações Fracassam. E esse estudo desses economistas que ganharam o Nobel, o Nobel, eles já estão estudando isso há 20 anos. Então não é uma coisa recente, é um estudo bem elaborado, que mostra como que isso acontece. Por exemplo, 20% dos países mais ricos hoje têm 30 vezes mais riqueza do que os 20% países mais pobres. E esses países mais pobres já estão numa situação de pobreza estagnada, alguns até 18 anos nessa situação, Então é bem interessante, porque eles acabam revelando nesse estudo o porquê isso acontece, E hoje também se fala muito sobre o papel das instituições, da democracia para atrair investidores. É nesse mesmo sentido que os economistas abordam essas diferenças entre os países quando se trata das questões desse prêmio, professor? Perfeito. É o que acontece, o que o livro trata muito bem, é sobre o quanto importante são as instituições, a democracia, para essas diferenças acontecerem. Claro que a gente está falando hoje, no momento atual, de uma coisa muito mais política, no sentido de dar condições para as empresas crescerem, do que propriamente o que o Nobel abordou. Na realidade, eles falam muito mais sobre a colonização desses países. Então, países que foram colonizados de maneira mais extrativista, onde eles chegavam aqui para extrair o que tinha no solo, nas riquezas dos países, Isso acabou prejudicando e deixando esses países fadados a uma pobreza. Aqueles países que são mais inclusivos, onde vieram aqui para colonizar e justamente para morarem, esses países prosperaram, E eles explicam isso de uma maneira bem tranquila, mostrando assim, poxa vida, naquela época tinha malária, tinha febre amarela, a mortalidade era muito alta em alguns países, então não havia interesse de morar lá. Então, nesses países, as instituições foram criadas justamente para explorar, E quando isso foi feito, essas instituições acabaram sendo fracas e perpetuaram até hoje. Ao passo que os países onde existia essa questão mais inclusiva, onde eles tinham o interesse de morar, inclusive, esses países montaram instituições mais fortes que favoreciam a liberdade, a democracia, a prosperidade, a inovação, e esse direito à propriedade, de uma maneira mais ampla, fazem com que a economia cresça. Então, esses países foram os que são considerados mais ricos hoje, E da maneira como está colocada essa questão dos países pobres estarem fadados, a serem sempre pobres. Como seria possível mudar essa situação, professor? Do jeito que eles colocam no estudo, é meio preocupante, sabe? A impressão que dá é que os países que têm instituições dessa maneira, já formado na colonização dessa maneira, me parece, do jeito que eles colocam, que não conseguem mudar, Mas eles erram no caso da China, por exemplo. Então eles colocam que a China dificilmente mudaria o sistema econômico deles e prosperaria justamente por ter essa característica diferente. E não foi o que aconteceu, A China hoje
Está entre os primeiros países mais ricos do mundo, avançado tecnologicamente, e ele tem essa característica que eles dizem que não prospera. Em compensação, Brasil, América Latina, por causa da nossa colonização de exploração, nós estaríamos, segundo eles, né, fadados a ficar nessa situação. Claro, hoje se discute muito aqui no Brasil, né, a questão da justiça, poder judiciário, das eleições, democracia, Congresso, toda essa questão política hoje, que também é tão discutido, tem a ver com essa relação de pobreza. Então, um país que não favorece essa questão mais pluralista, umas instituições mais fortes, tendem a não melhorar a economia também e ficar na pobreza, como se diz, né? Perfeito. E pensando em exemplos, professor, quais exemplos práticos mostram esse impacto das instituições justamente na prosperidade econômica dessas diferentes nações, desses diferentes países, regiões nessa pesquisa? Pois é, eles dão vários exemplos, né? A questão do México, por exemplo, tem países que estão entre os Estados Unidos e o México, na divisa ali, né? Quando ele está relacionado aos Estados Unidos, ele prospera. Quando ele está mais voltado ao México, na fronteira para baixo, ele não prospera. Eles dão o exemplo também da Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? O quanto ficou atrasado a Coreia do Norte e o quanto que o Sul prosperou, né? Então, existe essa relação, sim, de aspecto institucional, né? E a gente tem que lutar para a economia no nosso país ter essas instituições como atrativos, né? Os investimentos hoje, eles saem de países onde você não tem garantias de liberdade de crescimento, de tecnologia, onde você tem mudanças de lei toda hora, onde uma elite ganha mais do que a própria comunidade, né, os trabalhadores. Então, todos esses fatores juntos acabam atraindo ou não investimento. Então, você vê como que a gente está dependendo, né, justamente dessa questão importante aí das instituições. E o prêmio mostra muito bem isso. Quanto mais as instituições forem fortes, e isto muito mais entre países do que intra, né, acaba prosperando e fazendo o direito à propriedade e a economia também crescerem, né? Perfeito. Muito obrigada, professor. Tenha um bom dia. Até semana que vem. Essa aí é a coluna CBN Economia e Finanças com o professor Alexandre Lages, aqui na rádio CBN Ponta Grossa. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço sempre. Ouça